Então aqui de forma simples e rápida, nós vamos descrever um ciclo de planejamento, programação e controle da manutenção. Então tudo começa com o cadastro de equipamentos, né, onde a gente tem um tag do equipamento, ou seja, um código que identifica o local onde esse equipamento está instalado, o equipamento propriamente dito, e depois de cadastrado todos os equipamentos de uma planta, de um processo produtivo, a gente vai definir a criticidade desses equipamentos. Ou seja, nós vamos definir se ele é uma criticidade A, B ou C de acordo com o risco que ele está inserido dentro do processo, os custos com uma parada de equipamento, com uma possível parada de equipamento e tudo mais que influencia esse equipamento em relação à segurança, em relação ao meio ambiente, em relação a tudo que faz com que ele seja mais ou menos crítico dentro de um processo produtivo. E aí, definida as criticidades, quanto maior a criticidade, ela é criticidade A, quanto menor a criticidade C. Definidas as criticidades, nós vamos definir as estratégias de manutenção para construir os planos mestres de manutenção. Ou seja, nós vamos construir todo o plano de manutenção, não importa se é mecânica, se é elétrica, se é uma periodicidade ou outra, enfim, se é que o equipamento parado ou funcionando, o negócio é construir todo o plano de manutenção. Definido todo o plano de manutenção, chamado plano mestre de manutenção, nós vamos fazer um plano de 52 semanas. E aí sim, vamos subdividir esses planos de manutenção de acordo com a periodicidade, de acordo com a habilidade, se é mecânica, se é elétrica, de acordo com o que o equipamento funcionando ou parado, enfim, e de acordo também se é uma inspeção, se é uma preventiva periódica, se é uma preditiva, se é uma lubrificação. E aí a gente joga dentro de um plano de 52 semanas. Ou seja, a gente cria um mapa com as 52 semanas do ano, onde vai nos indicar, de acordo com a semana que a gente está, por exemplo, semana 6, a gente indica quais os equipamentos e que estão sendo feitas as manutenções nessa determinada semana. Então aqui em cada linha são os equipamentos, nas colunas são as semanas que vão indicar cada um dessas ordens de serviço para serem executadas. As ordens de serviço, então, elas vão se dividir basicamente em dois tipos, né, que é preventiva periódica, ou seja, é emitida uma ordem de serviço para simplesmente a pessoa ir lá e fazer. Não importa a condição do equipamento, mas periodicamente ela vai lá e faz uma manutenção. Assim como está repartido também em detecção de falhas, ou seja, é emitida uma ordem de serviço para que a pessoa vá lá e identificar qual que é a condição do equipamento naquele momento. E aí sim, a partir da detecção da falha, são emitidas outras ordens de serviço para serem executadas de acordo com a condição do equipamento naquele momento. Essas ordens de serviço, por sua vez, entram numa carteira de serviços. Para quê? Para que seja planejada, ou seja, para que seja provida de recursos para serem executadas. Então, não necessariamente essas ordens de serviço podem cair direto numa programação, porque às vezes vai precisar de material, precisar de serviços que não estão disponíveis naquele momento. E a carteira de serviço é justamente para controlar isso. A ordem de serviço, a descrição da ordem de serviço e principalmente materiais, serviços, ferramentas, recursos que são necessários para executar aquela ordem de serviço. A partir do momento que essa ordem está ok, tem todos os materiais que precisam ser executados, tem todos os serviços ali contratados, enfim, ela está planejada, então ela está ok para vir para um cronograma de atividades. Eu coloquei aqui um cronograma semanal visando uma manutenção de rotina, né? Então, um cronograma semanal de atividades virão, então, ordens de serviço provenientes da carteira de serviços, ou seja, que já foram identificados através de falhas, e do próprio plano de 52 semanas, que são ordens de serviço para detectar essas falhas e ordens de serviço que são preventivas periódicas, independente de como o equipamento está naquele momento. E aí sim a gente coloca tudo isso num cronograma, com ordem de serviço de cada uma proveniente dessas fontes, os executantes, quem que vai fazer cada uma dessas ordens de serviço e os dias da semana em que essas ordens de serviço serão feitas. E aí sim esse documento é o documento que vai balizar, vai ser a bússola para a execução da manutenção. Então a execução da manutenção vai fazer cumprir o cronograma que veio de todas essas informações aqui para surgir então o direcionamento da execução da manutenção.
realizadas essas ordens de serviço da execução, seja por um inspetor, no caso da detecção da falha, seja pela equipe de manutenção mecânica, elétrica, nas preventivas periódicas ou nas ordens vindas da carteira de serviço, após executadas, a gente dá baixa nessas ordens de serviço, que aí vai servir como histórico do equipamento. Então, basicamente, o ciclo planejamento, programação e controle da manutenção se dá dessa forma. Por isso, tão importante ter o cadastro de equipamento bem definido. Aliás, as baixas das ordens de serviço, quando eu entrar em cada histórico de cada equipamento, é o que eu vou ver todos os serviços que já foram executados na vida inteira desse equipamento. Por isso tão importante a criticidade, porque sem a criticidade a gente não consegue traçar um plano de manutenção coerente para aquele equipamento, uma vez que eu posso dar uma maior ou menor importância, e aí quem vai me definir isso vai ser a própria criticidade, e aí sim os planos de manutenção, ou seja, tudo que eu vou fazer naquele equipamento. Então, o que eu quero dizer é que cada um desses passos é pré-requisito para o passo seguinte. Como que eu vou construir uma carteira de serviços se eu não tenho ordens de serviço para detecção de falhas, se eu não estou controlando isso dentro de um plano de 52 semanas, se eu não fiz um plano de manutenção anteriormente? Então gira dessa forma. Nos próximos vídeos a gente vai estar falando um pouco de cada uma dessas ferramentas, mas se você gostou do conteúdo aqui, vou disponibilizar alguns desses materiais, como planilha de cálculo de criticidade, como outros materiais, é só clicar no link abaixo que você vai ter acesso a todos esses materiais. Se você gostou do vídeo, compartilhe, comente, é muito importante o seu comentário para que a gente possa estar balizando para os próximos vídeos. Aliás, esse é o termômetro nosso para ver se a gente está indo na direção certa. Ok? Até o próximo vídeo, um abraço, sucesso!